Olá, muito bom dia, minhas queridas amigas, meus queridos amigos e irmão em Cristo Jesus. Nesta manhã de sexta-feira, eu quero lhe transmitir uma mensagem dada pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim e em todos aqueles que professam e que foram regenerados em Jesus Cristo e que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu estava conversando hoje, 5 horas da manhã, como sempre faço. Eu acordo, fico conversando com o Espírito Santo sobre as doutrinas bíblicas, sobre a vida, sobre religiosidade, sobre a volta do Senhor Jesus. E pensando, meus queridos, neste fato ocorrido no Rio de Janeiro, onde morreram mais de 120 pessoas, e muitos são aqueles que prejulgam o governador do Rio porque chama ele de genocida, como chamaram o Bolsonaro, e dizem que ele é culpado pelas mortes daqueles bandidos. Porque isso é ódio, isso é pregar o ódio, isso... Então os direitos humanos caem em cima disso. E eu pensava, queridos, até conversava com meu irmão Josibias ontem, sobre o que a Bíblia nos apresenta quando Deus corrige o homem, quando Deus açoita, quando Deus castiga, porque muitos são aqueles que acham que, não, Deus é amor, Deus é bonzinho, Deus não castiga, Deus não mata. E há quem diga que Deus matou a Jesus Cristo, que é um absurdo, né? Porque tanto Ana, que era esposa de Elcana, ela vai trazer no seu canto que Deus é o dono da vida, e é realmente. Deus dá a vida e Deus tira a vida. E Deus disse isso a Noé, né? Quando tu matares um animal para comer, tu derramas o sangue, porque a alma está no sangue, a vida está no sangue e a vida me pertence. Então a Bíblia é cheia, querido, da pena de morte, a pena capital. E muitos pastores, professores de seminário, não ensinam essas doutrinas, porque diz que é um retrocesso, que não existe, são contra a pena de morte. Mas ela existe, é uma pena capital. E todos nós iremos passar por ela. O homem está ordenado a morrer uma única vez, como diz Hebreus. Então, meu querido, se não fosse assim, Moisés não teria sido morto. Deus disse: Moisés, você vai morrer, você não vai entrar na terra prometida porque você pecou. Eu mandei você falar a rocha e você bateu, me desobedeceu, então você vai morrer. A mesma coisa Arão, Deus disse: traga o seu irmão Arão a Josué, suba aqui no monte. E então o texto bíblico diz que Moisés pegou Arão, seu irmão, e Josué levou ao monte. E chegando lá, Deus disse: despida ou tira a roupa de sacerdote de Arão e coloque em Josué. Josué vai substituir Arão, porque Arão vai morrer. E Arão morreu, caiu durinho. Então, muitos são os textos bíblicos, querido, onde Deus envia o anjo da morte. Lá em 2 Samuel 25, 1 Crônica 21, a história de Davi quando faz o censo, né? E ele foi confrontado com Deus, e Deus disse: eu vou te colocar 3 opções para você escolher. Escolha 3 anos de seca, escolha 3 meses de guerra, fugindo dos teus inimigos, ou 3 dias de doença, de peste, de Covid-19, né, vamos dizer assim. E então Davi achou que a melhor escolha seria 3 dias, porque são 72 horas
e passaria rapidinho. E então, durante aquelas 72 horas que Davi escolheu, então caiamos na mão de Deus, disse ele. E Deus enviou o seu anjo, e 70 mil, querido, não foi só 120 pessoas, né? Não foram 1.000 pessoas, não foram 10 mil, foram 70 mil pessoas morreram, pessoas inocentes, né? E Davi então se veste de saco, se cobre de cinza, chama os anciãos e vão até o monte para jejuar, orar e pedir a Deus: Senhor, não mata esse povo inocente, mata a mim e a minha família, mas não mata esses homens inocentes, foi eu que mandei fazer o censo. E Deus então ordena ao anjo que pare a mortandade, né? E tantos outros exemplos lá em 2 Reis, na guerra dos Moabitas contra os Amonitas, em que Josafá toma a frente, e Deus disse: essa guerra não é tua, Josafá, essa guerra é minha. Então se coloca em prontidão e eu te mostrarei. E Deus então fez com que os Amonitas e os Moabitas se matassem uns aos outros. A mesma coisa Deus fez com os 180 mil soldados de Senaqueribe, quando enfrentaram o rei Ezequias, né? Quem é crente, verdadeiro cristão, sabe disso. E Hebreus vai dizer que Deus açoita quem ama e corrige a quem recebe, né? E aquele que está sem correção, que está sem disciplina, aquele que não está sendo açoitado é porque não é filho, é bastardo. Então Deus açoita sim, Deus disciplina, né? Mas para o bem, mas para a perfeição. E então eu meditava nesse texto e o Espírito me levou até 1 Coríntios 13, querido, que é um texto clássico de Paulo quando fala do amor, né? O amor é a maior qualidade, é a maior virtude. Mas que amor? Amor de pai, amor de mãe, amor de irmão? Não, ele está falando do amor de Deus. E Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, ele vai dizer que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então veja bem, o amor de Deus é derramado no meu coração pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim. Então é dom de Deus. O amor é de Deus, é um dom de Deus, não é meu. Então este amor que é derramado no meu coração é de Deus. E Paulo, quando vai falar lá em Gálatas 5 das obras da carne, né? E da sobra do fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fé, mansidão, domínio próprio. Então Paulo está falando daquela pessoa, do crente que recebeu o Espírito Santo e agora produz em si, ou recebe a produção do Espírito Santo, é o Espírito que produz em mim o amor. E muitos crentes estão dentro das igrejas, superlotando a igreja, querendo conduzir o amor de Deus a seu bel prazer, a sua maneira, ao seu modo. Então, são pessoas que não sabem, que não têm a clareza ou a clara evidência de que o amor de Deus é dom de Deus. João, na sua primeira carta, vai dizer, olha, o amor é de Deus. Aquele que não ama não pertence a Deus. Então, João não está falando deste amor que o ser humano tem de um pelo outro, amor de irmão, amor de pai, amor de mãe, amor de marido, amor de esposa, não. João está falando do amor de Deus. Aquele que não ama não pertence a Deus. Nunca viu a Deus, não conhece Deus. Por quê? Porque não tem o amor de Deus, que é dom de Deus, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então veja bem o que Paulo escreve aqui em 1 Coríntios 13 a respeito do amor. Então ele vai dizer assim, ainda que eu falasse a língua dos homens,
a língua dos homens e dos anjos não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que retine. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha riqueza, né, para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado por alguém, né, nada me aproveitaria se não tiver o amor de Deus. Aí ele vai trazer as qualidades do amor de Deus. Ele diz, olha, o amor é sofredor. O amor é benigno, ou seja, ele não faz mal, ele não deseja o mal, ele deseja o bem. Por isso que eu digo, queridos, que gostar é diferente de amar. Eu posso não gostar de você, ou você pode não gostar de mim, mas o amor é um dever, é um mandamento, como Jesus disse, novo mandamento vos dou, e este mandamento é que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, né? E dei a minha vida por vocês, e me entreguei por vocês. Então é um mandamento, é uma ordem de Deus. Então o crente que não ama é porque não tem o Espírito Santo de Deus, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, Gálatas 5:5. Aliás, Romanos 5:5. Gálatas 5 fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Então ele continua dizendo, olha, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Ah, eu amo. Ah, eu sou maior, eu sou melhor. Ah, você não conhece nada, eu conheço. Ah, eu sou mais velho em doutrina, eu conheço mais do que você. Eu estudei no seminário, você não estudou. Eu tenho um diploma, você não tem. Então, tudo isso são acepções, são emulações, são obras da carne, porfia. E quando nós vamos pesquisar sobre emulações, nós vamos encontrar que é um sentimento egoísta, é um desejo de superar as outras pessoas. Eu quero superar aquele irmão, eu quero ser superior, eu quero ser maior, eu quero ocupar um cargo maior, eu tenho direito, eu sei pregar, então eu não quero ser só diácono, eu quero ser presbítero e tal. Então esse ar de superioridade, essa altivez, é obra da carne, é emulação, querido. É um desejo egoísta, né, de disputa, né, de competição, ao contrário do amor, que é um sentimento de unidade, de humildade. Então veja, vou repetir aqui, o amor é sofredor. Nós sofremos quando amamos e as outras pessoas nos desdenham, nos rejeitam, não nos amam, não nos aceitam. Então nós sofremos. E Paulo diz, eu prefiro sofrer a injustiça. Eu prefiro carregar a cruz, né? Porque muitos são aqueles que até choram, mas que são inimigos da cruz, porque não amam. E abre a boca para dizer que tem o Espírito Santo. Eu possuo o Espírito Santo. Como se o Espírito Santo fosse uma força, uma capacidade de pregar, uma capacidade de curar, uma capacidade de falar em línguas, né? Como Paulo diz aqui. Muitos são aqueles que se dizem doutores, né? Que realizam milagres, etc. Lá em Mateus 7, Jesus vai dizer que naquele dia muitos vão se auto-justificar. Ah, Senhor, eu era profeta. Eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome, eu expulsei demônio em teu nome. E Jesus vai dizer, não te conheço. Aparta-te de mim, não te conheço. Então são pessoas cheias de emulações, egoístas. São pessoas que dizem ter o amor de Deus, mas na realidade tem o amor de si mesmo, o amor próprio, né?
Então, como o amor é de Deus, o dom pertence ao Espírito, querido, nós devemos nos sujeitar ao Espírito. O amor que está em mim é de Deus. Eu tenho que me sujeitar a Ele. Eu tenho que me submeter a Ele. Então, eu tenho que sofrer, como Paulo diz aqui. O amor sofre. O amor é benigno, ou seja, ele não causa a inveja, ele não causa disputa, ele não causa emulações e porfia. Ele é benigno. O amor não arde em ciúme, o amor não tem inveja, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, né? Ele não se comporta, né, com egoísmo, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita de mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. O amor folga com a verdade. O amor não busca os seus interesses, não se irrita. E você pode dizer, olha, mas muitas vezes eu me irrito. Eu posso até me irritar com certas pessoas que querem que eu aceite a sua opinião a qualquer custo, a qualquer preço. Eu posso me irritar, mas Paulo disse, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então eu posso me irar? Posso, mas Paulo diz, irai-vos e não pequeis. Eu posso até me irritar, eu posso até me irar, ficar irado, mas não posso praticar essa ira. Não posso executar essa ira. Eu tenho que engolir, como diz outro, eu engoli muito sapo, né? Eu tenho que engolir muito sapo. Eu tenho que sofrer as injustiças. Eu tenho que suportar, né, essa indiferença de outras pessoas, né? Ah, você não tem diploma, você não é nada, você não é presbítero, você não é pastor. Então já ouvi isso de irmãos, até de pastores, né? Ah, irmão, você conhece bem a Bíblia, prega bem, mas você não tem diploma, você não é bacharel em teologia, você não frequentou um seminário. E eu pergunto a você, Pedro frequentou seminário? Estevão frequentou seminário? Ou então eu trago mais para cá, Charles Spurgeon, o maior pregador de todos os tempos, viveu no ano de 1832 até 1897, 98. Viveu 57 anos. Hoje é chamado o príncipe dos pregadores. Interessante, né? Quando ele era vivo, as pessoas desdenhavam, não aceitavam Charles Spurgeon, dizia que ele era um louco, um maluco, cheio do Espírito Santo, mas não tinha as credenciais de apóstolo, de pregador, porque não frequentou faculdade, né? Então ele morreu como um leigo, um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Mas muitos desdenharam, rejeitaram, né? Humilharam. E hoje nós vemos aí no Facebook a Escola do Príncipe, Charles Spurgeon, o maior pregador de todos os tempos, o maior, meu querido. Então, eu não estou dizendo que eu sou o maior pregador, não sou o melhor, mas a gente tem que engolir muito sapo porque nós não temos um diploma, nós não frequentamos uma faculdade, nós não fomos consagrados pela junta geral. Ah, você tem que ser consagrado pela junta geral, né? Então não nos dão crédito. Quem deu crédito à nossa pregação, Senhor, diz o profeta Isaías? Quem é que deu crédito à minha pregação, né? Então, meu querido, Paulo diz aqui que o amor sofre tudo, tudo crê, tudo espera, né? Tudo suporta, né?
ele não folga com a injustiça, mas com a verdade. O amor nunca falha. Havendo profecias, cessarão, ou serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Né? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier Jesus Cristo, aquele que é perfeito em tudo, então o que é em parte será aniquilado. Graças a Deus, porque eu tenho essa esperança, eu tenho esse desejo, com ansiedade, anseio pela volta de Jesus Cristo. Muitos são aqueles que, não, Jesus não vai voltar mais não, que isso? Irmão Dinaldo, Jesus Cristo já veio. Ninguém vai ver Jesus Cristo face a face, né? Muitos desdenham das profecias, mesmo dizendo que gosta de profecia. Ah, eu adoro profecia, eu gosto de profecia, eu gosto de escatologia, mas não acredita nas profecias, não acredita na palavra de Deus. Incrível, né? Então, meu querido, quando vier aquele que é perfeito, aquilo que é imperfeito, eu sou imperfeito, desaparecerá, porque eu serei perfeito. O apóstolo João, na sua primeira carta, vai dizer no capítulo 3, porque todos nós que temos essa esperança de ressurreição, de vida eterna, receberemos do Senhor um corpo imortal, um corpo celestial. E como Paulo fala em Coríntios, acho que é 2 Coríntios, 1 Coríntios 15, ele disse, olha, primeiro não é o animal, o material, o terreno. Aliás, desculpe. Primeiro não é o espiritual, né? Apaguem o que eu disse. Paulo diz assim, primeiro não é o homem espiritual, o homem celestial. Primeiro é o terreno. Primeiro é o homem animal, carnal, da terra, feito do pó, e ao pó voltará. Primeiro é o animal. Segundo é o espiritual. Então, primeiro não é o espiritual. Primeiro é o carnal. Repetindo. Primeiro não é o espiritual, diz Paulo. Primeiro é o carnal, é o material, é o terreno, é o homem animal. O segundo homem é espiritual. O segundo homem é celestial. O segundo homem é imortal. É perfeito, como Paulo diz aqui. Quando vier o que é perfeito, este corpo que é imperfeito, né? Estes pensamentos que muitas vezes são pecaminosos, desaparecerá. E então, diz ele aqui, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, eu discorria como menino, mas agora sou homem, cheguei a ser homem, né? Sou adulto, acabei com as coisas de menino. Então Paulo traz aqui uma metáfora de quando você era criança. Então a menina quando era criança gostava de boneca, brincava com boneca, etc. Se bem que hoje tem muitas crianças com 12 anos que já não quer saber de boneca, quer saber de sexo, quer saber de namoro, redes sociais, etc. Né? Mas antigamente nós meninos brincava de artistas, Zorro, Tonto, Cavaleiro Negro, né? Fazia um revólverzinho de madeira e saía atirando. Brincava de carrinho, né? Pegava uma vara de marmeleiro, riscava e montava nela e dizia que era o nosso cavalo. Então, quando eu era menino, falava com menino, agia com menino, pensava com menino. Mas agora sou homem, me tornei adulto. Então, Paulo diz aqui, porque agora, né, quando eu era menino, falava com menino, sentia com menino, discorria com menino, mas agora eu fiquei adulto, sou homem, então acabei com as coisas de menino. Então é uma metáfora que Paulo traz para dizer, hoje nós somos imperfeitos, mas chegará o dia que nós seremos perfeitos. Né? Então ele diz, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Muitos são aqueles crentes estudiosos que conhecem a Bíblia decorada, mas não entendem esse texto que Paulo está dizendo aqui. Olha,
eu vejo como um enigma, em espelho, as coisas de Deus. Lá em Hebreus 11 diz, olha, a fé é a certeza das coisas que esperamos. O que é que você espera? Fé é a certeza das coisas que esperamos. Eu espero a salvação, eu espero a ressurreição, eu espero a volta de Cristo, eu espero o meu novo corpo imortalizado. Então é fé. A convicção, aí o escritor acrescenta, fé é a convicção dos fatos que eu não vejo agora. Eu não vejo, eu não consigo ver a nova Jerusalém, a nova terra, o novo céu, né? Agora eu não vejo. Paulo diz, olha, agora eu estou vendo como espelho, como enigma. Mas quando Cristo vier, então veremos face a face. Agora eu conheço só em parte, eu não conheço totalmente. Eu não conheço a verdade de Deus totalmente. Eu não conheço as coisas celestiais, eu não conheço os anjos, nunca vi anjo. Né? Então ele diz, mas então eu conhecerei, mas eu vou conhecer. Querido, eu vou conhecer. Eu tenho essa certeza, eu tenho essa esperança, eu tenho esta convicção. Então, meu querido, o amor de Deus, repetindo aqui, é dom de Deus, não é nosso. E muitos são aqueles crentes que diz que ama, eu tenho o amor de Deus, mas conduz inconvenientemente. O amor de Deus, ele tem que ser conduzido pelo Espírito Santo. Você que tem o amor de Deus, eu que tenho o amor de Deus, eu tenho que me submeter à vontade de Deus. Eu tenho que me sujeitar ao Espírito. Eu tenho que deixar Ele agir em mim. Não sou eu que vou colocar a mão e profetizar. Eu profetizo, você vai receber hoje um dinheiro. Você vai receber a cura. Não sou eu, querido. É o Espírito Santo. Se o Espírito Santo mandar eu falar, eu falo. Mas eu não vou falar uma coisa que o Espírito Santo não fala, né? Então eu me lembro muito bem quando meu querido irmão Idelcílio ainda vivia, estava doente, e lá na casa da irmã dele, eu fui visitá-lo, a Jaísa, sua esposa, estava lá, e ela dizia, Edinaldo, mas não é falta de fé. Eu sei, irmã, não é falta de fé. Mas, e ele próprio disse, Edinaldo, eu sinto que Deus está calado, em silêncio. Tem momentos que Deus se cala, que Deus fica em silêncio para que possamos dar lugar ao Espírito. Então não adianta você querer conduzir o amor de Deus da sua maneira. Então tem crente que, eu amo, só de boca. Na igreja, glória a Deus, aleluia. Abraça aí seu irmão, diga aí amém, aleluia, diga boa noite, diga Jesus te ama. Aí no outro dia, você passa por ele na rua, ele nem fala com você. Você vai no trabalho dele, pedir um favor a ele, ele diz, não, eu não posso fazer não. Eu não posso fazer não, irmão. Eu recebi isso de irmão, né? Irmão presbítero. Então, fui lá no trabalho dele falar com ele, não, eu não posso lhe ajudar não. Cai fora, sai fora, não posso te ajudar não. Que amor? Que tipo de amor é esse? Que lá dentro da igreja, o presbítero diz que ama e quando chega fora da igreja, ele não está nem aí. Ou seja, o amor de Deus não se conduz inconvenientemente, né? Ele não é soberbo, ele não trata com leviandade, com egoísmo. O amor de Deus, querido, se você pudesse sentir o amor de Deus, né? Sofrer, suportar, né? Engolir sapo, né? Amar como Jesus amou. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Então que você possa compreender o que é o amor de Deus. Tem um hino que diz assim, medo tens que o adversário vai vencer? Pouca fé na alma faz estremecer?
Deixa Cristo entrar no teu coração. Abre o coração e deixa Cristo entrar. E deixa Cristo reinar. E deixa o sol em ti raiar. Glória a Deus por isso. Que Deus te abençoe nesta manhã, meu querido.